Quero falar hoje de uma questão de vida ou de morte. E é literalmente de vida ou de morte. Por isso mesmo é que pedi ao nosso irmão Duarte para escolher aquele cântico. Parece mais dedicado, mais propício a funerais. E porque é algo que nós normalmente não gostamos de pensar. O mundo não gosta de pensar na morte, gosta de avançar, não dar muito tempo a isso. E até aquela frase conhecida do Luís de Camões: não há coisa mais para ser lembrada e tão pouco lembrada como a morte. A morte é algo que todos nós devíamos lembrar, porque há de chegar o dia da nossa morte. E a grande questão é se estamos ou não estamos preparados. E vamos ler esta passagem, não precisam de... Podem abrir as vossas Bíblias se quiserem, mas vamos ler esta primeira passagem, Deuteronômio 30. Veja aqui: hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal, porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Isto é quase uma pergunta de verdadeiro e falso. E quem está no ensino sabe que cada vez mais nós facilitamos a vida aos nossos alunos. O Simão sei que tenta não fazer muito isso, mas eu que estou no meio sei que nós vamos facilitando. Isto é quase uma pergunta de escolha múltipla. Não, verdadeiro e falso, em que é dada a resposta. Vida ou morte? Escolha a vida. É quase como num teste. Eu digo, olha, verdadeiro ou falso? Olha, a resposta certa é verdadeira. E ainda assim, alguns que, por rebeldia, escolhem a opção errada. E Deus diz quais são as consequências. Mas muitos não querem saber das consequências. Escolhem a morte. Outra passagem em João 5, 39, 40. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E repara neste lamento do Senhor, que ainda hoje diz a milhares de milhões de pessoas: e não quereis vir a mim para teres vida. Ele diz: eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida, e não quereis vir a mim para teres vida. Vão à procura de tantas outras coisas, incluindo a própria morte, como iremos ver. João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Reparem aqui o contraste entre vida e morte, entre abundância e roubar e destruir. É este contraste. E ainda assim, muitos escolhem a morte, a destruição, e não a vida, e a vida com abundância que o Senhor quer dar. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Lá está novamente o contraste entre morte e vida. O que é que queres, a morte ou a vida? A vida eterna. João 3:36, aquele que queira no Filho tem a vida eterna. Aquele que não queira no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Tem esta opção muito simples: vida, morte. A escolha deveria ser a escolha mais fácil, a escolha mais lógica, é a escolha mais importante, mas ainda assim muitos rejeitam tomar a decisão certa. Não há de facto uma terceira opção, como se pode ver ali. Não há uma terceira opção. Ou é vida ou é morte. Ou é vida ou é a ira de Deus sobre ele permanece, como nós acabamos de ler. E é agora, como nós cantámos há pouquinho, amanhã pode ser muito tarde. E diz o apóstolo Paulo: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Esta passagem de Eclesiastes 7:2
Eu recordo-me que no meu casamento e da Cláudia, o nosso irmão Amadeu, que pregou no casamento, leu esta passagem, que podia parecer assim um pouco impróprio, não é? Falar de luto num dia de festa. Naquele dia estavam todos contentes, mesmo a Cláudia ainda estava contente na altura, e acho que continua, mas estávamos todos contentes. E não é a altura para me lembrar da morte, não é? Mas aprendemos muito mais no sítio onde há luto do que no sítio onde há banquete. Porquê? Porque naquela onde há luto está o fim de todos os homens e os vivos aplicam ao seu coração. Mas ninguém quer lembrar do seu fim. Às vezes há situações em que se fala de morte e a reação de algumas pessoas, olha, nem quero falar nisso. Porque não querem ser confrontadas com a realidade e a inevitabilidade da morte. Aquela frase que eu já citei há pouco, nunca vi coisa mais para lembrar e menos lembrada do que a morte. E outra frase famosa, neste mundo nada é certo, exceto a morte e os impostos. A morte não é certa. A morte não é certa. Os impostos é certo. Senão não há maneira de fugir. Mas a morte, aqueles que creem no Senhor, têm esta bem-aventurada esperança de que o Senhor a qualquer altura pode vir para buscar aqueles que são seus e não teremos de passar pela morte. É aquilo que o apóstolo Paulo chama de bem-aventurada esperança. Mas infelizmente muitos rejeitam a vida. Rejeitam a vida. E quando se rejeita a Deus, quando se rejeita a vida, vai-se abraçar outras coisas. Há uma panóplia de coisas que as pessoas vão atrás. Vão atrás de todo o tipo de religiões. E é uma loucura. É uma loucura. É algo louco. O Senhor diz àquele homem que não estava preparado para a morte, que tinha muitos bens. E infelizmente na nossa sociedade nós vemos as pessoas com tantos bens, com uma vida tão boa do ponto de vista humano, que nem se preocupam com Deus. E o que é que ele diz a essas pessoas? Diz o mesmo que disse àquele homem que estava preocupado em construir novos celeiros porque tinha tanta abundância, nem sabia onde é que havia de pôr tanta coisa. Ele diz, louco, esta noite perderam a tua alma e o que tens para quem será? Ou seja, ele não estava preparado para morrer. Mas como dizia um cantor, sempre que o homem... ele dizia assim, todos nós temos de servir a alguém. E quando o homem rejeita Deus, vai atrás de alguma coisa. Vai atrás de outra coisa. E vemos as pessoas a abraçar todo o tipo de religião. E já não são aquelas religiões tradicionais como o islamismo, o budismo, o hinduísmo, que são religiões muito mais subtis. Se lhes dissermos que são religiões, as pessoas não vão aceitar. Essa religião, que eu já vos falei há 3 anos, falamos da religião das alterações climáticas, que é uma autêntica religião, com os seus dogmas, com os seus deuses, com o seu pecado, com a sua redenção, tudo. Temos religiões, e isso está, nos últimos tempos, tem explodido autenticamente, não autenticamente, mas quase, a religião LGBT. Nós temos um mês inteiro, um mês sagrado. Nós temos de nos preparar para o mês santo de junho, que é o mês do orgulho. Não bastava as práticas serem pecaminosas à luz da palavra de Deus, mas ainda por cima metem o orgulho em cima, que é outro pecado, não é? E temos também a religião mais subtil, mas que em certos sítios é uma autêntica religião das questões raciais, do Black Lives Matter e por aí fora, em que há uma autêntica religião com tudo, os seus próprios deuses, pecado, redenção, penitências até. É ver o homem em pleno século XXI, supostamente evoluído, e abraçar religiões que não fazem qualquer sentido. Então, o homem rejeita a vida e o que é que ele vai abraçar? Abraça a morte. Não só a morte espiritual, que é a consequência de quem rejeita a vida que Deus oferece, mas também a própria morte física. Nós vivemos num mundo no qual impera uma cultura de morte.
a morte, hoje em dia, é tolerada, é promovida, é glorificada, é celebrada. E muitos dos que aqui estão estiveram há pouco a celebrar uma morte. Não foi? Nós celebramos uma morte. Mas se celebramos uma morte, não ficamos contentes pela morte em si, mas pelo que ela alcançou. Porque o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Porque se Ele tivesse só morrido, não tínhamos nada que celebrar. Se Ele estivesse num sepulcro em Jerusalém, nós não tínhamos razão nenhuma para estarmos aqui sequer. Nós celebramos a morte porque Ele não ficou morto, mas ressuscitou. Então vou mostrar-vos algumas formas como o mundo que rejeita a vida abraça a morte. E como é que abraça a morte? Em primeiro lugar, abraça deixando a vida para trás. Já vos vou explicar. Os primeiros casos que eu vos vou mostrar não é tanto morte diretamente, mas não promover a vida. E vou mostrar-vos alguns exemplos. As alterações climáticas, não vou estar aqui a dissertar novamente sobre isso, mas o que é que acontece com muitas pessoas? E não só alterações climáticas, o estado em que o mundo se encontra, as pessoas pensam o quê? Não vão ter filhos. Porquê? Trazê-los para este mundo. E há quase um estigma em cima das pessoas que optam por ter vários filhos. Até recentemente ouvi dizer que o príncipe Harry e a sua mulher, a Meghan, foram elogiados porque decidiram que vão só ter 2 filhos, por causa das alterações climáticas, por causa do ambiente. Porque ter muitos filhos vai ser prejudicial. Há pessoas que vão com estas ideias. E já vi pessoas a serem, em plena televisão, a serem quase ridicularizadas por terem muitos filhos. Uma mulher com 20 e poucos anos já tem 3 filhos e o apresentador do programa fica assim, mas rapaz, tens de fazer alguma coisa quanto a isso, tantos filhos. E essa pessoa não tem filhos. Essa pessoa que eu estava a ridicularizar não tem filhos. Se calhar já esteve grávida. Se calhar já gerou filhos. Mas há um estigma em cima das pessoas que optam perante este cenário ainda assim ter filhos. Porque é uma cultura de morte, é uma cultura que não promove a vida. E também, entrou um pouco naquilo que eu estava a dizer, há pessoas que optam por uma carreira, um estatuto socioeconómico. Eu não vou ter filhos porque eu quero viver a vida, eu quero ter uma carreira. E é uma mentira que muitas pessoas têm acreditado, que é, tu só podes ser bem-sucedida, as mulheres só podes ser bem-sucedida se fazes uma carreira, igual à dos homens. Quando eu creio, e a palavra de Deus sustenta isso, que não há nada que realize uma mulher como o ter filhos. Não estou a dizer que não possam ter um trabalho, mas muitas vezes o que acontece? Dão prioridade ao trabalho e chegam aos 30 e tal anos e querem ter filhos e já está difícil. Andaram a tomar a pílula há 20 anos e depois lembram-se que querem ter filhos. E não é assim tão simples quanto isso. E muitos sabem disso, já passaram por situações, ou conhecem situações em que as pessoas chegam aos 30 e tal, 40 anos e não têm filhos. E eu lembro quando fazia viagens para Lisboa, há uns anos, eu vinha com várias pessoas no meu carro, às vezes trazia 7 pessoas no carro, e punhamos a contar os filhos. Eu tinha 2 e era mais 1 ou 2, porque os outros o que é que acontecia? Não casaram ou não tinham filhos. Porquê? Por causa desta vida de professor, que não era fácil, de ter estabilidade e de poder casar, poder ter filhos. O mundo tem-nos levado a isto. E é terrível, porque o que é que a Bíblia diz? Tenham filhos só se der, não, crescei e multiplicar. O que é que também tem acontecido, particularmente com a Covid? Isolamento, solidão, e vemos muitas pessoas sozinhas, não têm ninguém na vida, muitas vezes também porquê? Porque não quiseram ter filhos e depois chegam à sua velhice e não têm ninguém que lhes dê a mão.
Acontece muito também isso. E depois leva a depressão, suicídio, coisas muito complicadas. Toxicidade das redes sociais. Vou deter-me aqui um pouquinho sobre isto. O próprio Instagram sabe, por um estudo interno do grupo, o Instagram faz parte do grupo Meta, do qual também faz parte do Facebook, e houve um estudo interno que chegaram à conclusão, não é difícil chegar a essa conclusão, de que o Instagram era tóxico para as adolescentes, para as meninas adolescentes. Ainda assim continuavam a pôr isto cá para fora, a disponibilizar a idades bastante baixas este tipo de rede social que é tóxico. Eu vou explicar porquê. Distúrbios alimentares. Há uma publicidade muito interessante, que certamente já viram na televisão, que é daquela marca cosmética a Dove, em que é uma menina que recebe um telemóvel aos 12 anos e vai para as redes sociais, vê pessoas a falar de como serem elegantes, atléticas, bonitas, e a rapariga entra ali numa espiral em que começa a ter anorexia, distúrbios alimentares. Porquê? Porque quer ser igual aos outros. Acontece muito isto. E é uma publicidade, como alguém dizia, uma publicidade bastante corajosa, até, e muito interessante, porque fala deste perigo das redes sociais. E algo que também está a acontecer muito, tal como acontece, é interessante que a Dove fez isso com os distúrbios alimentares, mas podiam perfeitamente fazer, e com muito mais, não direi muito mais, mas também com bastante razão, sobre os vídeos e influencers que há nessas redes sociais sobre a transexualidade. Pessoas que se dizem ser de um sexo que não identificam com o sexo com o qual não nasceram e influenciam muitas pessoas. Porque as crianças veem aquilo, vez após vez, estão a alimentar um distúrbio e causa danos graves que levam, inclusive, à morte. Há o cyberbullying, que é muito complicado, pessoas que ridicularizam outras, que por vezes até levam, inclusive, a suicídio de adolescentes. Já houve vários casos por esse mundo fora, de pessoas que põem termo à sua vida porque não aguentam viver, porque são maltratadas por colegas ou por outras pessoas que nem as conhecem nas redes sociais. E algo que eu já digo aos meus filhos e dizia aos meus alunos: cuidado com as pessoas, com os influencers das redes sociais. Porquê? Porque as pessoas que estão nas redes sociais, vocês não os conhecem. Tu não os conheces a vida deles, conheces o que eles mostram da sua vida, os tais ideais de vida e de beleza, tudo muito bonito. Tu não os conheces. E eles não te conhecem. E não têm o teu bem-estar físico e psicológico no topo das suas prioridades. Porque esses influencers, esses youtubers, esses tiktokers, esses instagramers, o que é que eles querem? Querem publicidade, querem ganhar dinheiro. E se tu fores e vêm-te a ti apenas como uma forma de lá chegar e eventualmente como um dano colateral. Esta pessoa destruiu a vida dela, eles querem lá saber, não estão minimamente preocupados. Vocês devem deixar-se influenciar, digo isso aos jovens, devem deixar-se influenciar por aqueles que vos conhecem, por aqueles que se passam todos os dias convosco e que têm o vosso bem-estar físico e psicológico no topo das suas prioridades. Continuando com a cultura de morte, este aqui eu falo contra mim. Um movimento para a obesidade, Fat Acceptance. Há uns anos, saiu na revista Cosmopolitan várias capas assim. E o que está ali escrito, tem duas mulheres obesas, diria até obesidade mórbida, possivelmente. Eu sou obeso tipo 1, mas deve ser obeso tipo 3. Tem mesmo, se fôssemos calcular o IMC ou outras medidas, certamente teria um IMC muito alto. E o que está ali não é isto, é bonito. Porque vocês lembram-se do ditado, gordura é formosura, não é? E houve tempos em que o ideal de beleza era ser gordo. Mas o que diz ali é isto é saudável.
não é saudável. Ser obeso não é saudável, eu digo por experiência própria. Há vários problemas de saúde que eu tenho que não são só devido à idade que tenho, é devido também ao excesso de peso que tenho. Portanto, não venham dizer que isto é ser saudável. E há também algo que é... O conceito é health at every size, saúde em todos os tamanhos. E há médicos que tratam os doentes obesos não como obesos, e passam a ideia de que é possível ser saudável mesmo com um grande excesso de peso. E isto o que é que conduz? Conduz à morte. A obesidade não é saúde, pode levar à morte. Isto é uma tendência que já tem alguns anos nas redes sociais. Pessoas que ganham dinheiro, têm muitas visualizações. O que é que acontece hoje nas redes sociais? As pessoas ganham consoante as visualizações que têm. Eu, por exemplo, publico as minhas mensagens no YouTube e se tiver 10 visualizações é muito. Estas pessoas têm milhares, direi milhares de milhões, alguns terão vários milhões de visualizações. O Lucas às vezes até me diz, olha, o MrBeast, que é um dos maiores youtubers, ele tem no instantinho, tem não sei quantas visualizações, tem logo, num dia tem milhões de visualizações. Só tens umas poucas, mas claro que não são coisas comparáveis. E estas pessoas o que é que querem? Querem ter muita gente a ver. E o que é que as pessoas vão querer ver? Vão querer ver um vídeo estático, uma imagem que é a dizer o título da mensagem, durante uma hora a ouvir uma pessoa falar, como os meus vídeos? Não vão querer ver isso. Vão querer ver coisas diferentes, coisas engraçadas, coisas que choquem. Isto choca pessoas que estão durante sei lá quanto tempo a comer, a dar cabo da sua saúde, mas ganham muitos likes. Eu costumo dizer que estas pessoas estão mortinhas por terem likes, então, porque isto conduz à morte. Se estas pessoas continuarem assim, vão acabar por morrer precocemente. É tal cultura de morte. A morte é promovida, não diretamente, mas indiretamente. Por comportamentos, por estilos de vida que aceleram a morte. Homossexualidade. Eu não vou estar... Eu estive durante vários meses, há uns anos, a falar sobre estas questões todas, mas vou focar-me apenas nisto. A homossexualidade não gera vida. Uma relação homossexual não gera vida. Mas sabe o que é que está agora a acontecer? Isto começa nos Estados Unidos, nos estados mais progressistas, como a Califórnia, e depois isto acaba por chegar cá. E algumas das coisas que eu digo daqui, não sou eu a inventar. Não sou eu, olha, digo assim umas coisas, atiro umas coisas para o ar. Quem já me ouve há algum tempo sabe que eu digo coisas que depois acabam por acontecer mais cedo ou mais tarde. E se calhar na altura, há 5, 6, 7 anos, diziam, Daniel, estás a falar disso, isso não chega cá, ou isso é um caso isolado. E as coisas, estamos a ver o cerco a apertar-se e a tornar a nossa vida, enquanto crentes, enquanto pessoas que temem a Deus, cada vez mais difícil. O que é que está a acontecer? Uma proposta de lei na Califórnia. Vocês sabem que há consultas de infertilidade ou de fertilidade para casais que não conseguem ter filhos. Agora o que é que querem fazer? Como, por uma questão de igualdade, também querem incluir nessas consultas de fertilidade quem? 2 homens ou 2 mulheres que, do ponto de vista da lei, estão casados e não conseguem ter filhos. Ora, não é preciso ser nenhum Einstein para perceber porque é que eles não conseguem ter filhos. Então, o que é que isto vai gerar? Situações que lhes proporcionem ter filhos, nomeadamente barrigas de aluguer. E tudo isto com participado, tal como participado à maneira americana, seguros de saúde. Ou seja, isto caminha para uma demência generalizada em que um homem e outro homem não conseguem ter filhos e vão arranjar a maneira de ter filhos. Aqui em Portugal, provavelmente, caminhará também para isso mais cedo ou mais tarde. Mas há uma coisa que me preocupa também, e não é só na homossexualidade. Casamentos e filhos deixaram de estar interligados. Em tempos, vocês são do tempo em que se um homem engravidava uma mulher, tinha de casar, não é? Até havia aquela expressão, enganou, tem de casar, não é? Havia hoje em dia, tem-se um filho com um, tem-se outro filho com outro, já não há aqui uma ligação estrita entre casar e ter filhos. Há filhos sem casar
E há casamentos sem filhos, há pessoas que escolhem deliberadamente: nós não queremos ter filhos. Isto é uma cultura de morte, uma cultura que não promove a vida. Este é pior ainda: transexualidade, através de hormonas ou cirurgias, conduz à esterilização. E tem acontecido muito, mas mesmo muito, entre crianças. A minha posição é: isso não faz sentido nenhum. É uma pessoa que se sente mal no corpo em que está, não tem de resolver o seu corpo, tem de resolver a sua mente. Há algo na sua mente que não está bem. Mas o que é que o mundo dá? Hormonas, cirurgias. E o que é que acontece muito? E o que vendem é isto. Nas crianças: olha, tu tomas bloqueadores hormonais, ou seja, para não desenvolveres a puberdade, e depois mais tarde, quando tu decidires, deixas de tomar e volta tudo ao normal. Não volta nada tudo ao normal. Isto é uma mentira que e vai destruir a vida de milhares ou milhões de crianças por esse mundo fora, levados por esta mentira. Uma criança que, influenciada por redes sociais, por colegas, acha que é trans e vai destruir a vida dela. Isto conduz à esterilidade. Há pessoas, já vi vídeos de pessoas que, todas contentes, saem de uma clínica onde fizeram uma cirurgia destas e trazem dentro de um frasco o útero e os ovários. Não vai mais poder ter filhos. Há um relato dramático, uma menina que se chama Chloe Cole, que, muito nova, ainda adolescente, vai com 15 anos, retirou os peitos e ela, entretanto, tomou hormonas para se transformar, entre aspas, no rapaz, e ela agora diz com muito lamento, agora arrependeu-se, e diz com muito lamento: eu mesmo que consiga ter filhos, que não sei se vou conseguir, eu nunca poderei amamentar. Mas isto é a mentira que vendem e que conduz à morte. Isto conduz inclusive à própria morte. Já vamos ver aqui o período. Pobre mundo em que a castração ou mesmo a morte de um pedófilo é proibida, mas a castração de uma criança é possível. É um mundo demente, um mundo que promove a morte. Temos a seguir, eu já falei sobre isto, não vou falar muito, o aborto também. Meu corpo, minha escolha. Isto é completamente o contrário. É o que o Senhor disse. Este é o meu corpo. Este é o meu corpo. Mas, o que é que o Senhor disse no jardim de Getsemane? Não é a minha escolha. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Eu quero focar-me aqui em particular. Claro que não é o meu corpo, minha escolha. É algo que está no corpo, mas é uma vida independente. Independente não, é uma vida diferente, com o seu próprio ADN e que tem valor. E porquê é que tem valor? Porque é criada à imagem de Deus. Quero focar-me aqui rapidamente nesta expressão justiça reprodutiva. Qual é a ideia de justiça reprodutiva? Que infelizmente resulta de um mundo que abandonou os princípios da palavra de Deus. Quando há uma relação sexual casual, pode haver uma gravidez. Mas quem é que pode sair sem se preocupar muito? O homem, não é? E a mulher é que pode arcar com as consequências, para além das doenças, mas o que está aqui diferente, não há justiça reprodutiva, dizem eles, é a mulher poder ficar grávida. Então a mulher deve ter ao seu alcance algo que a ponha em igualdade com o homem. E o que é? É o aborto. E isto resulta de quê? De relações sexuais fora do âmbito do casamento. Porque só deveria haver, se só houvesse relações sexuais dentro do casamento, aberto à vinda de uma nova vida, se houver uma gravidez, cá estamos nós para criar para dar oportunidade dessa vida. Agora, quando não é, claro que pode resultar nisto. E porquê? Por causa da promiscuidade que é incentivada. Até houve uma senhora que esteve muito dentro
da indústria, porque isso é uma verdadeira indústria do aborto nos Estados Unidos, dizia: nós promovemos a educação sexual nas escolas para aumentar o aborto. Podem pensar assim, mas quem sabe, mais de educação sexual as pessoas vão ter mais cuidado. Não. Vai haver muito. Se nós falamos muito de uma coisa, se promovemos muito uma coisa, como se não tivesse consequências, vamos ter muito mais disso. Também alguns dizem má formação, não é? Mas o Senhor diz: quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou que não, ou que vê, ou o cego, não sou eu, o Senhor? Quem é que somos nós para dizer quem é que merece viver e quem não merece viver? Nós já vimos isso alguns, não? Há menos de 100 anos. Vemos alguém a querer decidir: olha, tu não, tu também não, tu sim. Fazer aqui quase uma triagem. Os que merecem, as vidas que valem a pena, as vidas de primeira classe e as vidas que são descartáveis. Onde é que vamos traçar o limite da má formação? É não ter uma perna? Não ter uma mão? Não ter um dedo? Não ser menino? Também existe. Não ser loiro? Não ter olhos azuis? Cuidado, quando o homem se quer colocar no lugar de Deus, é muito, muito complicado. Quem somos nós para dizer quais são as vidas que valem a pena ser vividas? João, carregue no botão do Windows, por favor. Exatamente, obrigado. Vamos estar a ver um vídeo, só de um minuto. Acho que alguns já viram, mas vale muito a pena ver só um minutinho. Penso que o som dá, não dá? Não, deixa eu ver no botãozinho. Deixa eu ver se dá. Não. Tem o botão do som aí. Deixa eu ver. Desculpa, faz. Este vídeo, se não conseguimos ver, é pena, porque eu tinha outro vídeo para mostrar. É basicamente, no filme A Vida é Bela, um filme muito bonito sobre a experiência de um judeu na Itália nazi, na Itália fascista de Mussolini. E eu tinha tirado o som. Ok. Obrigado. Então há aqui quem não se lembra bem do filme, isto é uma cena pouco conhecida, vem antes daquela cena em que aparece um bolo a dizer buongiorno, princesa. Esta rapariga está para casar com um homem que aparece ali, e há aqui ela é professora de primeiro ciclo, e uma outra professora fala-lhe de um problema de matemática dado aos alunos na Alemanha. E vamos ver o tipo de problemas que colocavam em 1930 e quê na Alemanha. Uno storpio, 4 avanti e mezzo. Un epiletico, 3 mani e 50. Visto che la quota media è 4 mani al giorno e i ricoverati sono 300, quanto si risparmierebbe se questi equilibri venissero eliminati? So che sì. Dio mio, non è possibile. La stessa reazione che ho avuto io. Dio mio, non è possibile. Non è possibile che un bambino di 7 anni risolva un problema di questo genere. E il calcolo è complesso. Le calcolazioni, ci vuole un minimo di informazione al genere, no? Un problema da scuola superiore. Ma no, basta una moltiplicazione, quante lettere sono questi storici? 300.000? Sì. 300.000 per 4. Se li ammazziamo tutti risparmiamo 1.200.000 mani al giorno. Facile, no? Esatto, bravo. Ma tu sei indossa. In Germania dopo non è da 17 anni. Veramente una differenza. Ok, podes falar outra vez para a apresentação? Ou seja, para além do facto desta professora achar que o problema era difícil, que não abona muito a favor dos professores, o que é grave aqui é a ligeireza com que se trata de descartar vidas. E quando uma das atrizes principais diz: não é possível uma barbaridade destas. Foi essa a sua reação, mas a reação da outra foi: não, o problema
realmente crianças de 7 anos. O problema é difícil. Realmente, os alemães, as crianças alemãs são outra raça. É fácil dizer, é fácil, não é? É muito fácil descartar estas vidas. E o mundo dá soluções fáceis para problemas profundos. Já vamos ver um pouquinho mais disso. O síndrome de Down, a esmagadora maioria, quando detectado, resulta em aborto. Já vi estatísticas de 90 e tal %. E vi até uma mulher na televisão a dizer: eu tenho um familiar com síndrome de Down e por isso eu sou a favor de que se possa abortar essas pessoas. Imaginem o que é teres um familiar que diz que tu não deverias viver, nem deverias estar aqui. É espetacular, não é? E nestes últimos Oscars, eu não vejo os Oscars, mas vi este vídeo em particular, houve alguém que foi receber um Oscar e disse: está aqui alguém que faz anos hoje. E era um rapaz com síndrome de Down. E aquelas pessoas todas ali aqueles atores, aquelas pessoas famosas todas, ali cantaram os parabéns àquela criança. E eu pensei, mas que hipocrisia. Quase todas as pessoas que estão ali a cantar parabéns àquela pessoa são da opinião de que ela nem deveria cá estar. Onde é que nós traçamos o limite? Porquê é que estas pessoas não merecem viver? E há pessoas com síndrome de Down que são ativistas pró-vida. Quer dizer, por favor, não nos eliminem. Nós podemos viver, desde que nos deem condições, nós também podemos viver. Porque a solução fácil é eliminar. Isto vai dar problemas, vamos eliminar. Houve até uma frase que deu alguma polémica há uns anos, de um judeu conservador, numa marcha pela vida. Ele disse assim, acerca do bebê Hitler. Alguém dizia assim: e se soubesse que aquela criança ia ser o Hitler, e se pudesses abortá-la, não abortavas? Isto é um judeu a dizer. Um judeu o que é que responde? Não vimos abortar o bebê Hitler, devíamos dar-lhe condições para que ele não se tornasse no que se tornou. A solução fácil é descartar. Isto pode vir a dar problemas. Às vezes até há testes prévios na gravidez. Há uma possibilidade de ter este problema. E alguns, olha, não é, antes agora do que depois. Vamos já resolver o problema. Alguns dizem, e se houver violação, não é? Que normalmente é um número muito reduzido de casos para justificar tudo o resto. Gostam de pegar nestes casos para justificar tudo o resto. E são muito poucos. É isso eu digo o que a palavra de Deus diz: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada qual morrerá pelo seu pecado. Uma criança não deve sofrer o castigo que mereceria sim o seu pai. Porquê? Porque é que a Bíblia diz que violar é como matar. Diz nesta passagem, como aquele que se levanta contra o seu próximo para o matar, é sim aquele que viola. E esta passagem muito, muito, muito interessante, esta passagem de Ezequiel 13:19, em que o Senhor diz: vós me profanastes entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matares as almas que haviam de morrer e para guardares vivas as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira. Ou seja, ele diz ao seu povo: vocês matam os que não deviam matar e deixam viver os que deviam morrer. E hoje em dia, um país civilizado o que é? Um país onde há aborto e não há pena de morte. Se há um país com pena de morte, aquilo é um país super atrasado. Eu não vou aqui advogar a pena de morte, porque é algo que tem algumas reticências, mas sou mais tolerante com a pena de morte do que com o aborto ou mesmo a eutanásia. Pobre mundo, em caso de concepção por violação, mata o filho e livra o pai. Ou seja, mata o que devia viver e deixa viver o que devia morrer. Mas é o mundo em que nós vivemos. O aborto é também uma abominação pagã.
Porquê é que eu digo uma abominação pagã? Porque quando o Senhor leva o povo para a terra prometida, diz: olhem, não façam como os que lá estão, porque os que lá estão, eles oferecem os próprios filhos em sacrifício aos seus deuses. Não façam isso. Ainda assim houve alguns, nomeadamente o rei Manassés, que chegou a fazer isso, a sacrificar o filho aos deuses pagãos. Infanticídio é o passo seguinte, e já acontece em certa medida. Eu vou aqui só falar destes exemplos que ali estão. Mas antes disso, para não me esquecer, o aborto é também algo que este mundo preza muito. É quase uma vaca sagrada para a religião deste mundo. O aborto é também quase uma religião que é... Se alguém se atreve a beliscar, está tramado. Falei-vos já, quando falei aqui do aborto durante uma hora, falei-vos de um juiz do Supremo Tribunal que teve a sua vida muito complicada porque, para ser confirmado no Supremo Tribunal, porque sabiam que ele era pró-vida. E foi um dos que ajudou, há um ano, a reverter a decisão que legalizava o aborto em todos os estados dos Estados Unidos. E como sabiam que ele tinha esta postura, fizeram-lhe a vida negra, sofreu até, não chegou a sofrer um atentado, mas havia alguém perto da casa dele pronto para o matar, por causa desta decisão de há um ano de reverter Roe versus Wade, aquela decisão inacreditável de liberalizar o aborto em todos os Estados Unidos. Mas o infanticídio, aquelas duas crianças, está ligado de Alfie Evans, crianças já nascidas com doenças graves, que os pais queriam, por todos os meios, tentar salvar a vida deles, mas não. O Estado britânico disse não, eles têm de morrer. Havia um deles que até tinha, o Vaticano oferecia-se para tratá-lo. Não. Tu tens de morrer. O Estado decretou a sua morte. Born Alive Abortion Survivor Protection Act é um projeto de lei para proteger aquelas crianças que nasceram vivas depois de uma tentativa falhada de aborto. Porque acontece muito não, mas acontece com alguma frequência, mães, não sei se posso chamar a mãe, que tenta matar o seu filho, mas ainda assim ele sobrevive. E a questão é, o que é que fazemos? E alguns, praticamente todos os democratas dos Estados Unidos dizem, não, vamos deixar. Ele fica ali, estendido, e não vamos dar cuidados. Se não houvesse mais de uma razão para escolher o sentido de voto, isto para mim era suficiente. Alguém que, perante uma vida já fora do ventre da sua mãe, que precisa de cuidados, e o que se faz é, olha, a mãe não o quer, e não, é deixá-lo morrer. Esta Jenna Jessen é uma ativista pró-vida, e ela é um destes casos. Pessoas que a mãe tentou matá-la, ela sobreviveu, hoje é mais velha do que eu, e dá um testemunho incrível. Já perdoou a sua mãe, acho que até já esteve com ela, perdoa-a. Isto está aqui. Alguém que a mãe tentou abortar e, como teve cuidados, está aqui. Mas quantos não tem essa sorte? Ser pró-aborto deixa-nos em muito má companhia. Faraó Herodes matou os inocentes no Egito e depois em Israel. Só mesmo, eu quero terminar, mas depois tenho de falar disto. Eutanásia. Lembram-se do testamento vital para há uns 10, 15 anos? Só as pessoas poderem escolher os tratamentos que queriam nas suas vidas, nas suas últimas horas. Olha onde é que isto já vai agora. É um plano inclinado. Nós já temos a eutanásia legalizada em Portugal. Dizem, é só casos muito excepcionais. Olha o que aconteceu com esta jovem. Presenciou o ataque terrorista na Bélgica quando tinha 17 anos. Ficou com um stress pós-traumático. Aos 23 anos foi eutanasiada. Não conseguiu viver. E não estamos a falar muito longe, estamos a falar da União Europeia. Pobre mundo, onde não se pode executar um terrorista, mas se pode matar a vítima.
O terrorista, claro, nós vivemos numa sociedade civilizada, não vamos matar um terrorista, era só o que faltava. Mas a vítima já não há problema. É, no fundo, uma saída fácil para um problema profundo. E o mundo o que é que faz? Dá soluções fáceis para problemas profundos. Não quer estar casado? Há uma solução fácil. Não quer estar grávida? Há uma solução fácil. Não te sentes bem no corpo que estás? Há uma solução fácil. Não queres sofrer? Há uma solução fácil. E sabem, é também uma solução para um faro socioeconómico. Eu estou convencido, vem aqui novamente as profecias de Daniel, que quando chegar a minha velhice, os meus filhos vão estar numa situação muito difícil, em que vão ter ou arcar com uma despesa considerável para me manter vivo, ou então vão-lhe arranjar uma solução fácil. Nem precisam de sentir culpados. Vai ser uma decisão difícil para os filhos com pais idosos e retira a vergonha social do suicídio. Eu tenho de mostrar este vídeo um vídeo sobre uma mulher com uma doença grave, incurável, e estava a ser tratada. Mas o médico mudou de residência e já não podia tratar. E quando uma cadeia de roupa, de venda de roupa no Canadá, o Canadá é o país mais progressista neste aspecto, soube da história dela, fez isto. Dying in a hospital is not what's natural, that's not what's soft. In these kind of moments, you need softness. It can take time to figure out what living is actually like. I spend my life filling my heart with beauty, with nature, with connection. So I choose to fill my final moments with the same. Last breaths are sacred. Much of my final days, I see music. I see the ocean. I see cheesecake. Even now, as I seek help to end my life, with all the pain, and in these final moments, there's still so much beauty. You just have to be brave enough to see it. And seeing the rhythms of what's gonna keep going after I'm gone bring a lot of comfort. E não quereis vir a mim para teres vida. É o que o Senhor diz.
não quereis vir a mim para teres vida. Esta mulher viu-se abandonada, ela não queria morrer. Se procurarem pelo nome dela, vão ver que ela não queria morrer, só que foi empurrada. Viu que não tinha outra solução. E custa-me ver aqui uma certa religiosidade, um certo paganismo no meio de toda esta celebração. Mas é o que acontece quando as pessoas não têm esperança, não têm Deus neste mundo. Ainda diz, ao ver aquilo que vai acontecer depois de ele não estar cá, ela não sabia. Agora sabe o que é que vai acontecer depois de estar cá. Só para terminar agora, não temos tempo, eu tinha mais coisas para vos mostrar, mas vou saltar aqui algumas. A vida humana tem muito valor. Criada à imagem de Deus, a revelação da sua alma caríssima, Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Agora, porquê falar disto? Porque desvaloriza a gravidade do pecado, do aborto, do suicídio e todo o resto. Desvaloriza o valor da vida humana, reduz só ao seu corpo, à sua utilidade e a se é desejável ou não. Ou seja, se não é desejável, não tem valor. Se é desejável, tem valor. Coloca o homem no lugar de Deus. Ou seja, ele é que decreta o que é vida, o que não é vida, quem é que merece viver, quem é que merece morrer, o que é certo, o que é errado, quais são as consequências. E defende a não existência de consequências para o pecado. Desvaloriza o caráter definitivo da morte e, muito importante, dificulta o reconhecimento por parte do homem de que precisa da salvação. Agora, como é que nós combatemos esta cultura de morte? Não é irmos para aí fazer manifestações, mas na nossa vida, no nosso dia a dia. Para casar, procura alguém com princípios e convicções, alguém que esteja contigo, aconteça o que acontecer. Mesmo uma gravidez não planeada, mesmo com uma gravidez que não seja exatamente aquilo que tu sempre sonhaste, alguém que esteja contigo, alguém que não te abandona. Alguém que mesmo quando estiveres incapacitado, cuide de ti. Não só esposa ou marido, mas também os filhos. Tenham filhos. Aqueles que puderem, devem ter filhos. Passar os valores à geração seguinte, para que quando fores velho, também tenhas alguém que olhe por ti. Por ter filhos também é isto. É na nossa velhice termos a expectativa de termos alguém que olhe por nós quando nós precisarmos. Alimenta a tua alma com a palavra de Deus. Porque se tu alimentares a tua alma com o que o mundo diz, tu vais achar que o Daniel não diz coisa com coisa. Se calhar é verdade. Mas se tu alimentares a tua alma com o que um humorista muito famoso vai dizer logo à noite na televisão, diz coisas muito engraçadas, diz. Ele não vai dizer nada do que eu disse. Se eu pudesse, se eu soubesse o que eu estou para aqui a dizer, ele ridiculizava tudo. Mas com o que é que alimentas a tua alma? Com a palavra de Deus ou com o que o mundo diz? Informa-te sobre o que se passa na Bíblia, o que é que a Bíblia diz, o que é que a Bíblia diz sobre o assunto, o que é que se passa na sociedade, para estares atento e não seres apanhado de surpresa quando estas coisas surgirem. E passa ambas as mensagens que dão vida. Ora pelos nossos governantes e pela nossa nação. E diria também, e tem em conta isto no dia em que fores votar. Só para terminar, Provérbios 31:8: abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação, ou seja, estão destinados à destruição. A minha mensagem então é: escolhe a vida para que vivas, para que Deus não tenha de dizer a nenhum de vocês: não quereis vir a mim para teres vida. Vocês viram aqui como é que o mundo está, como é que o mundo que rejeita Deus, como é que o mundo que rejeita a vida que Deus oferece, por onde é que está a ir? E não está a ir para um bom caminho, está a ir para um caminho tenebroso, um caminho de destruição. Queres ir por esse caminho? Ou queres ir pelo caminho da vida, o caminho de Deus? O Senhor nos guarde, nos abençoe e nos dê firmeza para vivermos neste mundo que não quer nada com Ele e que diariamente, sistematicamente rejeita a vida.